Olá a todos! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. A nossa aula é de número 6 e nós vamos conhecer um pouco da obra e da vida do George William Meek, o conceituado pesquisador que inventou o Spiricon. Então nós vamos ter que dividir essa aula em duas partes, porque como tem um material um pouco maior a respeito do trabalho de George Meek, a gente vai falar um pouco hoje sobre ele e dar continuidade na aula 7, ok? Então, quem foi George Meek? Quem é, George Meek na história da transcomunicação instrumental? Ele nasceu em 7 de janeiro, nos Estados Unidos, em Ohio. Foi considerado um gênio desde muito jovem, porque aos 11 anos de idade ele construiu sozinho o próprio rádio. Estudou em universidades, mudou-se para Michigan e foi diplomado ou diplomou-se no ano de 1932 como engenheiro. Tornou-se um grande inventor. Suas mais importantes patentes foram registradas no ano de 1966 a 1970. E alguns dos seus inventos eram relacionados com o controle da poluição térmica e do ar, que também foram patenteadas em 13 países, tá? Sendo hoje propriedade da AB Carl Munters, em Estocolmo, na Suécia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou como consultor técnico em algumas instituições de Londres e Washington, e após a guerra, durante aproximadamente 25 anos, ele planejou e supervisionou programas de pesquisa industrial e científica em laboratórios dos Estados Unidos e da Europa. Isso é um resumo da obra deste homem, que teve uma contribuição fantástica com a transcomunicação instrumental. Deixa um registro visto até hoje, os dias de hoje, como referência. Então, nós vamos conhecer, falando um pouquinho mais de George Meek, nós vamos conhecer as experiências dele com o Spiricon. George Meek, ele foi um homem que ele tinha um planejamento na vida dele. Quando ele se aposentasse, ele iria se dedicar aos assuntos da paranormalidade. Ele tinha uma grande apreciação pelo tema. E ele se dedicou mesmo. Todo o dinheiro que ele investiu, que ele ganhou, ele gastou, né? Ele poupou esse dinheiro para gastar nesse projeto. Ele e a esposa dele passaram, então, depois dele se aposentou, passaram, então, a viajar o mundo. Ele foi para o Oriente assistir os diversos fenômenos, inclusive um deles, tá, foi como eles, através de uma tecnologia, né, que não era ligada à química, eles conseguiam anestesiar o ser humano e faziam cirurgias de grande porte. E ele montou um laboratório dentro na sótão da casa dele, no porão da casa dele, montou um laboratório onde lá ele fazia todos os experimentos dele. Ele fazia imagem, ele conseguia captar pontos energéticos nas imagens através de fotografias, né? Ele testava outras linhas de pesquisa dentro da paranormalidade. Então ele era um homem assim, que tinha um interesse muito grande nessa área. E passou a se dedicar e deu uma contribuição muito interessante dentro da transcomunicação com o Spiricon. Então vamos conhecer um pouquinho mais aqui. Então, durante aproximadamente 10 anos, uma equipe de engenheiros e de técnicos em eletrônica, sob a orientação de George Meek,
procurou estabelecer contato com físicos e técnicos falecidos. Inicialmente, tentou-se estabelecer esse contato sem nenhum recurso técnico, recorrendo apenas a médiums. Ele usava o médium. No entanto, que um dos parceiros dele foi O'Neill. Esses médiums falam de grupos do além que estariam tentando estabelecer contato idêntico com pessoas na Terra. Então, em função disso, ele iniciou um grupo, a emissão de sinais eletromagnéticos, enquanto um médium em transe comunicava simultaneamente as reações do outro lado. Olha só o que ele fazia. Então, ele tentou juntar paralelo às pesquisas técnicas dele, um médium mais ostensivo, com certeza, porque o O'Neill era o ostensivo, um médium mais ostensivo, ia dando as dicas para ele, né, através desse portal que ele estabelecia com o mundo espiritual, através da TCM. Então, ele juntou aí a transcomunicação instrumental com a transcomunicação mediúnica e conseguiu aprimorar o que ele estava querendo criar. Finalmente, o técnico eletrônico e radioamador William O'Neill recebeu dos interlocutores do além a incumbência de construir um conjunto eletromagnético acústico através do qual, ao longo do ano de 1981, ele conduziu extensos diálogos com um falecido, em 1967, o engenheiro eletricista Dr. George J. Miller. A partir daí, ao longo desses diálogos, esse falecido Dr. Miller, chamado também como Doc Miller, transmitiu muitos dados pessoais. As gravações com essas informações, elas foram muito examinadas por George Meek para comprovar a autenticidade. No ano de 1982, mais precisamente em 6 de abril de 1982, esse aparelho chamado Spiricom, que significa comunicação espiritual, e os resultados obtidos com ele foram apresentados ao público norte-americano, num congresso realizado no National Press Club, em Washington. Todo esse material acabou sendo liberado, né, publicamente, não só nos Estados Unidos, mas em diversos países, como na Grã-Bretanha, República Federal da Alemanha, na França, Suíça, Itália, Suécia, África do Sul, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Filipinas, Japão e, claro, aqui no Brasil. Na Alemanha, um PhD em pesquisa de comunicação chamado Ralph Dattermeyer, que ainda vive, ele está vivo, né? Inclusive acompanha alguns trabalhos já acompanhou vários trabalhos, mas também acompanha o trabalho de Hans Otto, né? Então o Ralph Dattermeyer publicou um relatório de 56 páginas em alemão sobre o fenômeno do Spiricom. Então esse material continha descrições detalhadas da aparelhagem, com desenhos em plantas, fotos dos principais personagens envolvidos, além de uma contribuição do professor de física Ernest Minkowski de Mainz. Foi acrescida diálogos entre William O'Neill e o falecido Dr. George Jeffreys Miller, na versão original em inglês. E como complemento e prova, podia-se então adquirir uma fita cassete com os diálogos. O esboço do Spiricom ele só foi liberado com todos os detalhes técnicos um pouco depois. Eu tenho o diagrama desses detalhes, alguns detalhes, que estará estampado na capa desse vídeo e também será disponibilizado na página, para que vocês possam conhecer, né, o material que ele criou, né, a respeito do Spiricom. E na próxima aula
nós vamos estar falando dos resultados. Aí nós vamos estar falando um pouquinho mais do Espiricom. Tá? Os resultados obtidos, como é que foi todo esse projeto, né? Como é que foi todo esse empenho, né, dos envolvidos no Espiricom. Nós não podemos deixar de dizer aqui que ele foi o fundador da Metaciência, da Fundação Metaciência. Foi um homem de um peso enorme a nível de Estados Unidos, a nível de mundo, tá? Para a transcomunicação instrumental. E esse aperfeiçoamento de Spiricom, né, e toda a evolução do trabalho, os esforços que ele fez com o Spiricom, a gente vai estar falando na próxima aula. Assim, nós não vamos ter aqui uma aula muito longa, né, e vamos poder tá aprendendo, né, aprendendo pontualmente sobre o trabalho de Jorge Mico. Então, na aula 7, semana que vem, eu vou postar para vocês essa continuidade. E gostaria também que, se houverem dúvidas, por favor, vocês deixam na caixa de mensagem da página TCI Sueli Pinheiro, tá? Também esse áudio aqui será disponibilizado, essa gravação será disponibilizada no YouTube, né, para que vocês possam escutar, e sigamos em frente. Aguardo vocês na próxima semana. Boa semana, bom fim de semana e até terça que vem.